Você já imaginou estar navegando pelas águas turvas de um rio isolado na Amazônia, o motor do barco falhando bem no meio do nada, e de repente perceber que o tronco de árvore caído à margem começa a se mover, deslizando silenciosamente para dentro d'água com uma massa muscular que desafia a própria lógica da natureza? Pois é, mano, hoje a gente vai falar de algo que faz a maioria das pessoas perder o sono, mas que é pura realidade aqui no nosso quintal. Estamos falando da lendária sucuri de 10 metros, aquela criatura que muita gente jura ser mito, mas que as lentes dos pescadores mais corajosos do Brasil já flagraram em momentos que vão te deixar de queixo caído. Se você gosta de entender os segredos dos predadores extremos, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal, porque o nosso mergulho nos mistérios das selvas de hoje vai ser profundo e, acredite, um pouco assustador. O que essa gigante realmente esconde no estômago quando a fome aperta? O que ela é capaz de engolir sem fazer esforço? Vamos descobrir agora o que a ciência diz e o que a observação bruta dos ribeirinhos nos mostra sobre o maior predador das águas brasileiras. A sucuri, ou anaconda para os gringos, não é apenas uma cobra grande, ela é uma máquina de sobrevivência que evoluiu durante milhões de anos para se tornar o topo da cadeia alimentar nos rios, lagos e pântanos da Amazônia. Quando a gente ouve falar em exemplares que chegam a 10 metros de comprimento, a primeira reação é de descrença, mas a biologia explica que, embora a maioria dos registros confirmados fisicamente varie entre 6 e 8 metros, as condições ideais de clima e abundância de presas nas regiões mais remotas do nosso país permitem que esses animais atinjam dimensões que beiram o inacreditável. Imagine um animal com o peso de uma motocicleta pesada, dotado de uma musculatura tão compacta que, ao se enrolar em uma presa, a força gerada é capaz de parar o fluxo sanguíneo e quebrar ossos em questão de segundos. Não é uma morte por veneno, é uma morte pela pressão esmagadora da constrição. A estratégia dela é simples e letal: paciência absoluta. Ela pode passar dias, talvez semanas, camuflada sob a vegetação aquática, apenas esperando o momento certo em que um animal, seja uma capivara, um jacaré ou um bezerro desavisado, se aproxime para beber água. Quando o bote acontece, não há tempo para reação. A velocidade com que a sucuri se lança na água ou na lama é algo que nenhum atleta humano conseguiria acompanhar, e uma vez que os dentes voltados para trás se cravam na presa, o destino daquela criatura já está selado. Muitos se perguntam o que exatamente está no cardápio de uma gigante dessas. Bem, a resposta curta é qualquer coisa que tenha carne, ossos e que caiba na sua boca expansível. A dieta de uma sucuri adulta é composta principalmente por mamíferos aquáticos e terrestres, aves e répteis. O jacaré, por exemplo, é um dos alvos preferidos, o que nos leva a uma curiosidade que sempre choca quem está começando a estudar esses animais. Existe uma guerra silenciosa constante nas margens dos rios. Quando uma sucuri de grande porte encontra um jacaré, o combate é épico, mas a cobra quase sempre leva a melhor por conta da sua tática de enrolar e sufocar. Ela sabe exatamente como imobilizar o oponente para que as garras do jacaré não firam o seu próprio corpo musculoso durante o processo de constrição. Mas o que acontece depois que ela engole uma presa que chega a pesar 20 ou 30 quilos? A digestão é um processo lento e exaustivo. Uma cobra desse tamanho pode passar semanas, ou até meses, sem precisar comer novamente após uma refeição grande. O metabolismo dela desacelera de tal forma que o corpo concentra toda a energia na quebra daquele alimento. É nesse período que elas ficam mais vulneráveis, paradas, digerindo em um estado quase letárgico, e é exatamente aí que muitos dos flagrantes que vemos por aí acontecem. Elas ficam expostas ao sol, muitas vezes em bancos de areia, para aumentar a temperatura corporal e acelerar o processo digestivo, momentos em que podemos ver a silhueta da presa ainda marcada sob as escamas da serpente. Mas vamos tocar no ponto que todo mundo quer saber: existe risco real para um ser humano? A sucuri, na natureza, tende a evitar o contato com o homem. Ela não caça humanos por esporte, mas a Amazônia é um ambiente selvagem onde o respeito pelo espaço é a única coisa que mantém a paz entre as espécies. O problema ocorre quando o habitat natural é invadido ou quando o animal se sente acuado. Se por um acaso você estivesse nadando em uma área de águas profundas e pantanosas, onde a visibilidade é quase zero, e uma sucuri de 10 metros estivesse por perto, o perigo não seria a agressividade dela, mas a confusão.
Para um predador, qualquer movimento brusco na água é interpretado como uma presa potencial. É por isso que os relatos de ribeirinhos sobre sucuris gigantes sempre trazem um tom de cautela extrema. Eles conhecem os caminhos, as épocas de reprodução e os locais de maior concentração onde esses animais se escondem. Não é sobre ter medo, é sobre entender que ali, naquele ecossistema, nós somos os intrusos. A sucuri é o reflexo da força bruta da natureza que ainda não foi domada, e manter essa distância é o que garante que a história não termine de forma trágica. Pensando em todo esse cenário, a gente tem que analisar como o tamanho dela impacta a própria dinâmica do rio. Uma sucuri desse porte atua como um regulador populacional. Sem ela, espécies como capivaras e jacarés poderiam se multiplicar de forma desordenada e desequilibrar o ecossistema local. Ela é, em todos os sentidos, a guardiã do equilíbrio na várzea. E sobre as imagens que vemos na internet, muitas dessas fotos de sucuris de 10 metros são capturadas em ângulos que distorcem o tamanho real, o que chamamos de efeito de perspectiva, mas isso não diminui o fato de que elas realmente crescem até tamanhos impressionantes. A tecnologia moderna e o uso de drones têm permitido aos pesquisadores observar o comportamento natural desses bichos sem a interferência humana, e o que temos visto são comportamentos sociais curiosos, como o agrupamento de vários machos em torno de uma única fêmea durante o período de reprodução, algo que forma uma espécie de bola de amor gigantesca e barulhenta que pode durar dias. Imagina encontrar uma cena dessas na natureza? É algo que parece saído de um filme de ficção científica, mas que acontece ali, debaixo da água, longe de qualquer civilização. Agora, pare para pensar no esforço evolutivo para que um animal consiga engolir algo do seu próprio tamanho ou maior. A anatomia da sucuri é um dos maiores milagres da engenharia orgânica. Seus ossos da mandíbula não são presos como os nossos, eles possuem ligamentos altamente elásticos que permitem que a boca se abra muito além do que o crânio sugeriria. É essa característica que permite que ela, uma serpente que não possui veneno, consiga se tornar um dos predadores mais eficientes do planeta. O estômago produz um ácido gástrico tão potente que é capaz de digerir até mesmo os ossos de animais grandes. É um processo químico violento e eficiente. A pele também é um espetáculo à parte, pois além de ser impermeável e resistente, ela se expande conforme a necessidade. Quando ela está alimentada, a pele fica esticada, quase transparente em alguns pontos, e quando está em jejum, ela se dobra, protegendo o animal e permitindo que ele se movimente com uma agilidade surpreendente através da vegetação densa. É uma máquina viva, feita para caçar, sobreviver e perpetuar a espécie nos confins de um dos lugares mais inóspitos e fascinantes da Terra. Sabe o que é mais doido nisso tudo? É que quanto mais estudamos, mais percebemos que sabemos pouco. Existem áreas da bacia amazônica que ainda não foram totalmente exploradas, rios que serpenteiam por florestas onde nenhum homem jamais pisou com intenção científica. Se temos registros de sucuris colossais em áreas relativamente habitadas, o que não deve existir nas profundezas do coração da selva? A natureza é pródiga em nos surpreender, e é por isso que o nosso canal está sempre em busca dessas histórias. O Brasil é o Brasil justamente por causa dessa biodiversidade absurda que faz a gente se sentir pequeno diante da grandeza da vida selvagem. Quando você vê o brilho nos olhos de um pesquisador ao descrever o encontro com uma sucuri de grande porte, você entende que não é sobre o medo do perigo, mas o fascínio pela perfeição de um animal que sobreviveu a eras, a mudanças climáticas e a todo tipo de ameaça externa. Ela é um dinossauro moderno, um lembrete vivo de um tempo em que os monstros dominavam o mundo. Eu sei que você está se perguntando, será que eu veria uma dessas na minha vida? Bom, quem mora perto de rios, principalmente no Mato Grosso ou na região amazônica, sabe bem que não é impossível. Muitos moradores locais têm histórias de encontros que foram marcantes, relatos de animais que simplesmente apareceram na margem e sumiram como se fossem fantasmas. A sucuri tem uma capacidade de se esconder que faz qualquer ninja parecer um amador. Ela se camufla na lama, na palha, na sombra das árvores, e se ela não quiser ser vista, você pode passar a milímetros dela e nunca saberá que esteve ao lado de um monstro de 10 metros. É essa descrição que a torna ainda mais fascinante. O perigo não é o que você vê, o perigo é o que você não consegue ver. Por isso, a dica para quem se aventura por essas bandas é sempre o respeito.
Não tente se aproximar, não tente tocar, não tente filmar de perto demais. Acompanhe de longe, com uma lente de longo alcance, e deixe que ela continue fazendo o seu papel no ecossistema sem que sua presença seja uma perturbação. A conclusão de tudo que vimos hoje é que a sucuri de 10 metros não é um monstro do cinema, mas sim um animal vital para o nosso planeta, um teste de resistência da natureza e um símbolo da força da Amazônia. Ela nos lembra que existem coisas acontecendo agora, enquanto você assiste a este vídeo, que desafiam o que aprendemos nos livros de escola. Estamos falando de criaturas que dominam seus ambientes através da força bruta, da paciência e de uma evolução que levou milhões de anos para ser aperfeiçoada até chegar nesse nível de letalidade e elegância. A Amazônia ainda tem muitos segredos guardados sob suas águas barrentas, e a sucuri é apenas a primeira de muitas peças desse quebra-cabeça selvagem que vamos montar aqui juntos. É fascinante pensar que, enquanto a tecnologia avança, a natureza continua seguindo seu ritmo próprio, imperturbável, com predadores que não precisam de nada além do próprio corpo para reinar. Espero que você tenha curtido essa imersão no mundo das gigantes. Foi um prazer trazer esses fatos, essas curiosidades e um pouco desse mistério que envolve o nosso Brasil para você. Se esse conteúdo abriu um pouco a sua percepção sobre a grandiosidade dos animais que vivem logo ali, do nosso lado, considere compartilhar este vídeo com aquele seu amigo que também adora uma história de tirar o fôlego sobre a natureza. E claro, se você quer continuar descobrindo o que mais se esconde nas matas e rios, não deixe de ativar o sininho de notificações. O próximo vídeo vai trazer algo ainda mais bizarro e chocante que você nem imagina existir. Queremos saber de você. Qual animal da Amazônia você acha que é mais impressionante depois da sucuri? Deixa aqui nos comentários, eu leio tudo e quero saber a sua opinião. A natureza é um lugar imenso, cheio de monstros reais e belezas que a gente só consegue enxergar se parar um pouco para olhar de verdade. Fique ligado, porque a nossa jornada pela vida selvagem está só começando e eu te garanto que o que vem pela frente vai fazer você questionar tudo o que sabia sobre os predadores mais extremos do mundo. Até a próxima, e lembre-se, na selva, quem tem olhos atentos é quem realmente entende o show da vida. Seja um curioso nato, nunca pare de perguntar e nunca deixe de se impressionar com a força bruta que rege o nosso planeta de forma silenciosa e poderosa. A sucuri de 10 metros é apenas o começo, porque a lista de segredos escondidos nas profundezas é longa e cheia de surpresas fascinantes. Fique de olho. Mantenha o respeito e continue acompanhando nosso canal para não perder nada do que a natureza bruta tem a nos mostrar. A sua curiosidade é o nosso combustível, e juntos vamos desvendar cada mistério que essa selva incrível tem para oferecer. Até o nosso próximo encontro, onde vamos mergulhar fundo em mais um fato que vai te deixar de boca aberta e, quem sabe, até um pouco mais respeitoso com os gigantes que compartilham o mundo com a gente. Não saia daí, porque a próxima descoberta pode ser a mais insana de todas. A verdade sobre o mundo selvagem é muito mais interessante do que qualquer ficção, e você vai estar aqui para ver tudo em primeira mão. Valeu por ter ficado até aqui, e não se esqueça, o seu próximo mergulho no desconhecido começa justo quando você aperta o play no nosso próximo vídeo. A natureza não espera, e o conhecimento sobre ela é a melhor aventura que você pode ter sem sair de casa. Então, prepare-se, porque o próximo tema já está engatilhado e vai ser, no mínimo, de arrepiar. Quem é que não gosta de um bom segredo revelado sobre a fauna que vive ao nosso redor? Pois é, por isso que a gente ama o que faz. Nos vemos em breve.